Então, olá de novo, Bárbara. Olá, Tiago, agradecer muito a sua disponibilidade, Bárbara, por estar aqui com a gente nessa atividade do Grupo de Pesquisa Cultura Digital e Democracia. É uma mini entrevista, né, sobre a modalidade da responsabilidade civil a partir da LGPD em relação aos agentes de tratamento de dados pessoais, né, numa eventual situação de ofensa aos direitos dos titulares. Então, Bárbara, para a gente ter esse registro, né, desse posicionamento de quem atua no tema, você que é do Internet Lab e cuida dessa parte de proteção de dados, a primeira pergunta que eu queria te colocar seria sobre qual que seria o modelo ideal, né, na sua perspectiva. Independentemente do que está previsto na LGPD, ou do que está previsto em outras normas, do que tem sido decidido judicialmente, no seu entendimento, né, qual seria a exigência mais adequada? Precisaria exigir culpa do operador, do controlador, para que houvesse a imposição da responsabilidade civil, ou bastaria a consideração de que é uma atividade de risco e a imposição de uma responsabilidade objetiva? De novo, obrigado. E a palavra é sua. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, primeiro, bom dia, né? Enfim, novamente agradecer. Mas queria dizer que, assim, o modelo ideal, né, eu acredito que seja realmente independentemente de culpa. E considerando justamente que a atividade de tratamento de dados, ela é uma atividade de risco, né? Acho que quando você tem uma empresa que faz o tratamento de dados de uma grande quantidade de pessoas, eu acho que ali, independentemente do que está previsto na LGPD, porque realmente a LGPD deixa essa questão um pouco mais ambígua, eu acredito que seja uma atividade de risco, assim, considerada de acordo com o Código Civil, e por conta disso, deveria se aplicar uma responsabilidade objetiva, especialmente quando a gente considera que a grande quantidade, talvez, enfim, é difícil falar em grande quantidade, maior quantidade, mas grande parte, né, dos vazamentos de dados, incidentes de segurança, questões que acontecem relacionadas ao tratamento de dados e que vêm à mídia, que vêm à tona, são relacionadas a relações de consumo ou então mesmo relações de Estado, né, com os cidadãos. Então, às vezes órgãos públicos que deixam de tratar esses dados da maneira mais adequada, enfim. Aí eu acho que realmente um modelo ideal seria o de responsabilidade objetiva, pensando nessa qualidade do risco mesmo da atividade, né? O microfone está desativado. Você entende, então, que o melhor jeito mesmo de conferir alguma proteção seria, independentemente de depois de um vazamento, ou uma violação qualquer, uma invasão, um uso inadequado, não caberia a vítima provar, ou mesmo uma presunção, né, que pudesse ser afastada. O ideal seria a gente ter essa imposição objetiva mesmo da responsabilidade. E aí, como você mesma colocou, Bárbara, a LGPD ficou ambígua, né? Embora ela tenha um capítulo específico para tratar da responsabilidade, uma seção, na verdade, né? Ali entre os artigos 42 e o 45, né, ela não é muito expressa, né, para dizer que a responsabilidade seria objetiva ou subjetiva. Mas você, fazendo uma leitura do texto da LGPD, você acha que ela toma algum partido ou que ela propositadamente deixou de se posicionar? Acho que ela não toma partido em relação a essa questão específica, ela só toma, na verdade, com relação às relações de consumo, né? Ali tem, esqueci o número do artigo agora, mas tem ali a previsão expressa de que, quando houver relação de consumo, vai se aplicar a legislação pertinente, e no Código de Defesa do Consumidor, isso está bem expresso, que se responsabilidade objetiva e solidária na cadeia, né, de agentes de tratamento de dados. Agora, em relação às outras possibilidades, isso ficou realmente um pouco ambíguo, né? Porque aí ele tem as excludentes de responsabilização, então, no caso da empresa ter agido em conformidade à lei, ou ser culpa exclusiva de terceiro, ou, enfim, de ser culpa do titular, também culpa exclusiva do titular.
Então, existem essas gradações, né, em relação ao que pode ser tido como a empresa pode se responsabilizar. E aí eu acho que fica uma questão, porque quando acontecer algum incidente de segurança em relação a essa empresa, o que ela deveria ter feito para não se responsabilizar, né? Qual que é o limite aí de responsabilização? Se ela agir, o que é agir em conformidade à lei? Porque a lei também tem alguns princípios que são mais vagos. Então, tem ali o princípio da prevenção. O que exatamente está dentro ou fora desse princípio da prevenção, né? O que é agir em conformidade nesse sentido? Eu acho que é bem amplo e, na verdade, muita coisa pode acabar entrando nesse sentido, nesse escopo. E aí eu acho que, assim, a doutrina em geral, acho que pelo que eu li de textos a respeito disso, tem falado mais que a LGPD define um modelo de responsabilidade subjetiva dos agentes. Mas, ao mesmo tempo, tem essas questões, né? Bom, é subjetiva, mas também não é tão subjetiva, porque também é bem aberto, né? E a lei não está falando expressamente culpa. Ao mesmo tempo, também tem lá a previsão das relações de consumo, que fala em responsabilidade objetiva. E, ao mesmo tempo, também tem as atividades de tratamento de dados que são feitas pelo Estado. E aí também não tem que se falar em responsabilidade subjetiva nesses casos, até mesmo por regras da própria administração pública. Então, eu acho que realmente fica ambíguo. É difícil de eu dar uma resposta pronta a respeito do que a LGPD diz. Eu acho que talvez esse tema tenha ficado realmente propositalmente fora do texto, porque o debate sobre isso é realmente um debate que vai ser bastante acirrado. Então, acho que é realmente uma questão que vai ser ali definida futuramente pelos tribunais mesmo. E, bom, na verdade, já para fechar, né, para encaminhar aqui as últimas perguntas prévias que eu tinha preparado, justamente olhando para o futuro, né, para isso que vai acontecer, provavelmente pelos tribunais, mas eventualmente também pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se a partir do cenário atual, para que se decida, né, ou pela responsabilidade subjetiva ou pela objetiva, você entende que a jurisprudência vai dar conta do recado, que a atividade da NPD vai ser o caminho mais adequado, ou que vai ser necessário, de alguma forma, uma atuação do Poder Legislativo para que uma mudança no texto da LGPD possa resolver essa disputa? Olha, acho que é difícil dizer muito de antemão, assim, o que pode acontecer. Com certeza isso vai chegar logo, provavelmente na jurisprudência, questões a respeito disso vão com certeza surgir, mas essas questões vão surgir, claro, com um tempo ainda, né, de maturação, de interpretações que vão surgindo, de textos sobre isso que vão surgindo também. Então, eu imagino que isso vai ser discutido nos próximos anos e talvez, né, a depender da resolução que se coloque, uma mudança na lei seja necessária para talvez deixar isso mais expresso ali, né, para não gerar toda essa confusão, né, se caso a jurisprudência realmente não dê conta de uniformizar uma interpretação sobre isso. Então, talvez seja realmente necessária uma mudança legislativa, acho difícil dizer isso muito de antemão assim, mas O contexto atual não é exatamente tranquilo, né? Nem no judiciário, nem no legislativo. Exato, então é difícil mesmo de fazer uma previsão. E, enfim, acho que vai depender muito de como essa questão for avançando, assim, né? Acho que talvez seja o caso de ficar mais atento em como isso vai ser discutido aí pelos tribunais, entender como vai ser a aplicação disso. Acho que vão acontecer muitas disputas a respeito disso, na verdade. Acho que, assim, talvez nem tanto, né, pensando que uma grande parte desses casos envolvem relação de consumo, envolvem tratamento de dados pelo poder público. Mas, né, tem muitos casos de tratamento de dados que vão além disso. Então, né, não sei. Eventualmente, a gente repita essa proeminência da aplicação, talvez até do 17, né? Pode ser uma solução que não seria tranquila, mas pegando lá do CDC, né, da aplicação do consumidor por equiparação, né, talvez pode ser uma saída também. Isso não seria tranquila, mas pode ser uma possibilidade. Tiago, você tem mais alguma pergunta, alguma questão?
Não, professor, assim, específica sobre a responsabilidade, não. Eu estava me interessando no meu posicionamento como a doutrina vem vendo essa questão da responsabilidade, da teoria. Ser melhor para o cidadão, uma responsabilização objetiva, protegendo os riscos envolvendo a atividade de proteção de dados, mas que na doutrina está se mostrando a corrente mais forte é subjetiva, no sentido de verificar a culpa dos agentes de tratamento na hora da sua responsabilização. E isso aí também está me mostrando que o que a gente quer, que a gente esperaria que fosse o ideal, não é o de fato que está acontecendo no texto da lei que foi promulgada. E agradecer muito à professora Bárbara pela explicação que ela nos deu agora sobre o posicionamento dela e a disponibilidade dela em nos dar essa entrevista. É isso, maravilha. Com certeza o trabalho da Bárbara também para frente de proteção de dados vai ser muito relevante. E tenho certeza que essa entrevista, junto com as demais, vão compor aí um mosaico muito interessante, porque a gente vai poder até, enfim, contribuir, né, para esse debate de alguma forma, com o posicionamento de quem acompanha esse tema com atenção e com interesse, né, mais preocupado com a proteção de direitos do que com a defesa de interesses comerciais e que não são, na verdade, o escopo da LGPD. Bárbara, então é isso mesmo, a gente encerra por aqui já a minha entrevista, agradecendo imensamente a disponibilidade para essa nossa conversa aqui. E é isso, nossos canais estão abertos. Muito obrigado. Obrigada, agradeço. Valeu. Encerrando.